Olá pessoal, aqui é a professora Pia e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos gêmeos, tá? Então, o que são gêmeos? Os gêmeos nada mais são do que os irmãos que nascem no nascimento múltiplo, ou seja, são aqueles irmãos que nascem de uma mesma gestação, tá? E vocês já devem ter percebido que existem alguns gêmeos que são idênticos, né? Eles são bem parecidos mesmo, a ponto de não conseguir distinguir um do outro. E tem gêmeos que são diferentes, que podem inclusive ser de sexos diferentes. Um pode ser menino, o outro pode ser menina, tá? Então, a respeito do nascimento dos gêmeos, a primeira coisa que a gente precisa saber é que não é algo comum da nossa espécie, tá? O convencional da espécie humana é gestar, né, um filhote por vez, que é o mais seguro. Então, toda e qualquer gestação múltipla, seja ela com 2 bebês, 3 bebês ou 4 bebês, elas são tidas como gestação de risco e precisam de um cuidado maior e de maior frequência, né, de consultas ao obstetra, tá? Porque a gestação gemelar, como é conhecida, ela tem vários fatores que podem complicar um pouquinho, tá? Principalmente quando se diz respeito de gêmeos idênticos, tá? Então, toda e qualquer gestação gemelar, toda e qualquer gestação de gêmeos, ela é classificada como gestação de risco e precisa de bastante cuidado, tá? Então, vamos conversar aqui um pouquinho sobre os tipos de gêmeos, tá? Existem duas formas de ocorrer a gestação gemelar. A primeira dela, ela é um fator que está relacionado principalmente à hereditariedade. É um fator biológico e genético da família. Tá? Diz respeito à quantidade de óvulos que a mulher vai estar ovulando naquele período. Tá? Esse tipo de gêmeo, que gera a partir da quantidade de óvulos que a mulher ovula, é gerada de... Perdão, pessoal, houve uma interrupção aqui na minha tela e eu tive que dar um pause. Tá, voltando aqui à parte dos gêmeos fraternos. Os gêmeos fraternos, então, pessoal, eles são formados a partir de 2 ou mais óvulos que são liberados ao mesmo tempo. Então, esse é um fator que geralmente está relacionado a fatores hereditários, a genética da família, né? Existem algumas famílias onde a mulher ela costuma ovular 2 ou mais óvulos por mês, onde pode estar ocorrendo a fecundação desses óvulos, gerando, né, gestações múltiplas. Ou então, isso pode ser um fator hormonal, que pode ocorrer principalmente com mulheres acima dos 30 anos, né? Que por fatores hormonais elas acabam liberando mais de um óvulo por mês. E como cada óvulo pode ser fecundado por espermatozoides diferentes, né? Cada óvulo vai dar origem a um zigoto, que, por sua vez, vão começar a se desenvolver de forma independente, gerando 2 gestações diferentes, porém ao mesmo tempo. Então, esse tipo de gestação, né, é conhecida como gestação bivitelina, tá? Que vai gerar 2 placentas diferentes, tá? Com 2 sacos amnióticos diferentes, onde cada um deles vai abrigar um embrião. Então, nesse caso aqui, pessoal, os gêmeos, eles não são geneticamente iguais. Como eles são fecundados por 2 espermatozoides diferentes, 2 óvulos diferentes, o grau de semelhança genética que vai ter entre esses 2 gêmeos vai ser o mesmo grau de semelhança que vai ocorrer entre os irmãos de gestações diferentes. Tá? A única coisa que aconteceu aqui é que coincidiu dos 2 nascerem ao mesmo tempo. Aqui pode inclusive nascer crianças de sexos diferentes. Tá? Um pode ser menino, o outro pode ser menina. Como também pode acontecer de vir 2 meninas e 2 meninos. Porém, eles são geneticamente, né, diferentes. Cada um vai ter a sua genética, né? Herança do pai e da mãe. Ok? Eles vão ser parecidos, assim como qualquer outro irmão de gestações diferentes são parecidas, ok? Então, nos gêmeos fraternos é bem fácil de identificar.
na hora ali do ultrassom, a gente sabe que são fraternos, pelo fato de apresentarem duas placentas separadas com 2 sacos amnióticos separados. E facilita ainda mais quando eles apresentam sexos diferentes. Aí a gente tem certeza que foram liberados 2 óvulos ao mesmo tempo, ok? Então, esses são os gêmeos fraternos. A outra forma de descobrir se os gêmeos são fraternos ou idênticos, né, é analisar o corpo lúteo. Se o ovário identificar apenas um corpo lúteo, isso significa que só liberou um óvulo. Se apresentar 2 ou mais corpos lúteos, significa que foram liberados mais de um óvulo, né? Isso também pode ajudar na identificação, né, sobre os gêmeos fraternos ou gêmeos não idênticos, ok? A probabilidade de nascimento desses tipos de gêmeos, pessoal, é de 1 para 100. Isso significa, né, esse é um valor aproximado, é claro que a literatura vai trazer alguns valores diferentes. Isso significa que a cada 100 nascimentos, um deles é de gêmeos fraternos, ok? Esse é o tipo mais comum de gêmeos. Agora vamos para os gêmeos idênticos, tá? Pessoal, os gêmeos idênticos, eles são aqueles gêmeos que a gestação ela ocorre através de um único óvulo e um único espermatozoide. O motivo pelo qual ocorre, ele é desconhecido, ainda não existem, né, evidências científicas que realmente comprovem, tá, os fatores que influenciam o aparecimento de gêmeos idênticos, tá? Diferente dos gêmeos fraternos, tá? Os gêmeos idênticos, eles não têm fator hereditário. Então, não é uma coisa de que é herança de família, tá? Ele pode ocorrer com qualquer pessoa em qualquer momento. Tá? Embora seja identificado, né, algumas pesquisas identifiquem mulheres acima de 30 anos tem maior probabilidade de gerar gêmeos, tanto os fraternos quanto idênticos. Mas não existe um fator exato que explique o aparecimento desses gêmeos idênticos, né? Ele simplesmente ocorre de uma forma aleatória, alguma mutação na hora da multiplicação das células, tá? E por ser formados por um único óvulo e um único espermatozoide, eles são geneticamente iguais. É o que nós chamamos de clones naturais. É claro que com o passar do tempo, né, por fatores fenotípicos, ou seja, fatores ambientais, eles vão apresentar algumas diferenças, né? Sem falar também dos fatores de desenvolvimento embrionário que não estão relacionados à hereditariedade, que não estão relacionados à genética. Também tem essa questão. Por exemplo, as impressões digitais dos gêmeos são diferentes, porque as impressões digitais, elas são formadas por fatores que não são genéticos, que não são hereditários, né? Que não são herdados nem do pai nem da mãe, são fatores totalmente diferentes, tá? Mas fora isso, eles são tidos como clones naturais, eles vão ser exatamente iguais. E isso envolve também a questão do sexo. Não existem gêmeos idênticos de sexos diferentes, tá? Os sexos sempre vão ser iguais, tá? Se um é menino, o outro obrigatoriamente tem que ser menino também. E esse tipo de gêmeo, pessoal, ele pode se apresentar de 3 formas, tá? Dependendo do estágio embrionário no qual ocorre a separação dos embriões, eles podem apresentar 2 placentas ou uma placenta só, tá? O que dificulta, às vezes, no exame de ultrassom, identificar se eles são gêmeos idênticos ou não idênticos, porque os gêmeos idênticos, eles também podem apresentar placentas separadas, se a separação dos embriões ocorreu num estágio muito cedo, se ocorreu num estágio mais cedo, né? O mesmo acontece quando ocorre a separação dos embriões, ocorre no estágio mais tardio. Se ocorre no estágio mais tardio, pode acontecer deles terem que dividir a mesma placenta e o mesmo saco amniótico. Isso pode gerar
várias complicações no desenvolvimento dos gêmeos, né? Então, a gestação dos gêmeos idênticos, ela é uma gestação de maior risco do que o dos gêmeos fraternos. Como os gêmeos fraternos obrigatoriamente têm 2 placentas e cada gêmeo vai ficar no seu saco embrionário, né? Nos gêmeos idênticos, por às vezes eles terem que dividir a mesma placenta, pode ocorrer uma má distribuição de nutrientes dessa placenta. A placenta, ela pode priorizar o desenvolvimento de um e deixar o outro sem nutrientes, né? Causando problemas no desenvolvimento embrionário e até mesmo, às vezes, a morte de um dos embriões. Isso pode acontecer também, ok? Então, ó, ela é uma gestação difícil, porque cerca de 10% a 15% desses gêmeos podem ter placentas diferentes. Tá? É bem raro acontecer desses gêmeos idênticos terem placentas diferentes, 10% a 15%. Tá? A maioria dos gêmeos idênticos, eles acabam dividindo a mesma placenta, mas acabam desenvolvendo 2 saquinhos amnióticos separados, então cada um fica no seu saco embrionário. Mas também pode ocorrer, como eu disse, nos gêmeos idênticos, a separação ocorrer de uma forma mais tardia e eles acabarem dividindo, como é o caso dessa imagem aqui, do mesmo saco amniótico. Tá? E esse causa um problema maior ainda, porque nesse estágio aqui pode até acontecer o que nós conhecemos como gêmeos congeminados, que é popularmente conhecido como gêmeos siameses. Eles podem acabar ficando grudadinhos uns nos outros e acabar dividindo alguns órgãos. Tá? Então, como eu falei para vocês, pessoal, esse tipo de gêmeo aqui, ele é um gêmeo com um fator de risco na gestação maior, tá? E ele também é um tipo mais raro de acontecer, tá? A probabilidade de nascerem gêmeos idênticos é de 1 para 286. Isso significa que a cada 286 gestações, uma delas vai ser de gêmeos idênticos, ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre gêmeos. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem entrar em contato comigo no particular ali, ok? Então, até a próxima aula e tchau, tchau!